Vamos passar então para a apresentação da pesquisa do Michel. Michel, você tem a palavra. Agradeço, boa noite a todos. Estão me escutando bem? O seu orientador não veio, né, Michel? Não, eu não consegui convidar o meu orientador. Existe uma meia-culpa, porque essa semana foi muito intensa para mim. Eu sou professor de educação básica, ensino médio. Então, fechamento de bimestre, as escolas, eu não consegui entrar em contato com ele. Então, vamos apresentar sem o professor Anderson. Eu nem tinha me dado conta que nós tivemos 2 apresentadores de Juiz de Fora seguidos aqui no... Juiz de Fora, exato. Orientados pelo mesmo professor, que é o professor Anderson. Exato. Eu não conheço o Michel. Oi? Me senti constrangido de não conhecer você agora, Michel. Que isso. Houve a problemática da pandemia, né? Então, quando eu entrei no programa, foi em 2019. Toda a turma do mestrado, 2019. E os prazos ficaram ali congelados, eu já tinha feito as disciplinas e fiquei cozinhando em casa até voltar ao presencial. Porque inicialmente eu era orientando do professor Gilvan, que faleceu. Sim, e você sabe muito bem que o professor Gilvan, ele não orientava à distância, pela idade, pelos problemas, ele já estava com um problema de vista muito sério. Então, quando ele faleceu, o professor Anderson assumiu a pesquisa, sou muito grato por isso. Então, foram muitas, né? Foi a confluência de muita coisa pra gente não se ver por lá. Eu acabei de me lembrar, você falou disso, eu encontrei com o Anderson há 2 semanas e ele me falou do seu trabalho. Sim. Ele falou, eu estou tentando me lembrar agora de qual que era o trabalho, ele me falou com muito entusiasmo do seu trabalho, agora estou me lembrando, vou terminar São Mateus, mas vou te apresentar para não alongar. Eu vou fazer o compartilhamento aqui da tela, só um instante, iniciar transmissão. Deixa eu encontrar aqui onde está. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Eu não sei se eu vou precisar deitar aqui. Acho que se eu deitar o tablet fica melhor. Estão visualizando bem? Sim. Tá ótimo. O título do trabalho, Abaixo a Dentadura, a Revista Med durante o regime civil-militar brasileiro, foi um recorte que eu fiz da Revista Med, começando ali em 1974, quando a revista começa a ser publicada aqui no Brasil pela editora VEC. E esse recorte vai até 79, que corresponde ali à transição entre o governo Geisel e o governo Figueiredo. Inicialmente, quando eu fiz o projeto mesmo da pesquisa e submeti ao programa, eu pensava em pesquisar até 83, ou seja, todo o período da VEC, os 2 governos, o governo Geisel, o governo Figueiredo. Inclusive, a minha pesquisa documental foi de todo o período, de 74 até 83, porque eu tenho todas as revistas, e no meio do caminho, escrevendo a dissertação, quando eu fechei o governo Geisel, eu já tinha mais de 100 páginas. E era só uma dissertação. Então, a gente achou assim, prudente, não, vamos encerrar aqui, vamos fazer um novo recorte, de 74 a 79, e se a gente for trabalhar posteriormente num doutorado, a gente pega esse período aí do Figueiredo. Mas a minha pesquisa documental foi até 83, tá? Eu coloquei aqui algumas motivações da pesquisa, mas antes de falar das motivações, eu estou aqui hoje conversando com vocês a convite do professor Roberto Elísio, que ele participou da minha banca, da defesa. E foi um alívio muito grande quando ele elogiou o trabalho e me convidou
para esse encontro que a gente está tendo aqui antes da minha apresentação, então já me deu um alívio assim, né? Olha, o avaliador externo parece que gostou. Fiquei muito feliz com isso. E o meu interesse assim da pesquisa, eu posso dizer que começa, como eu falei, eu começo no programa em 2019 e 2018 a gente teve eleição presidencial e o governo Bolsonaro aconteceu, né? Então, assim, logo assim, quando teve o resultado da eleição, eu pensei, caramba, tenho que fazer alguma coisa. E alguma coisa, assim, porque fazer o mestrado já era algo que eu queria há muito tempo, há uns 10 anos, mas não tinha acontecido justamente por questões de trabalho, trabalhando em escola, 2 matrículas públicas, mas quando aquilo aconteceu eu falei, vai acabar a bolsa, vai acabar a universidade no Brasil, eu preciso fazer isso antes que tudo acabe, assim, foi um pensamento assim, nesse sentido. E a escolha do tema da ditadura, não só assim por causa desse novo governo, mas porque a minha mãe foi jornalista e foi uma jornalista perseguida pela ditadura. Ela chegou a ficar presa em Juiz de Fora, não por um trabalho assim subversivo, mas porque ela escondeu amigos jornalistas que estavam sendo perseguidos na casa dela. Então, isso foi descoberto e ela acabou sendo presa durante um tempo e, assim, foi uma experiência péssima. E acontece assim, na minha família, assim, ela sempre falava muito assim, sobre esse período da ditadura. E eu achava um absurdo. Meu irmão, por exemplo, tinha votado no Bolsonaro, sabe? Aí eu pensava assim, poxa, assim, com tanta lição de casa, como é que meu irmão é capaz disso? Assim, parece que tinha tudo entrado por um ouvido e saído pelo outro. E ao mesmo tempo, as revistas médicas que eu tinha, não todas, depois eu tive que garimpar alguns volumes, vieram do meu irmão, né? Porque ele tinha a coleção da VEC, ele é um irmão mais velho, então ele pegou ali a década de 70 e eu já tinha muitas revistas de herança do meu irmão. Eu aprendi assim, a ler lendo a MED, então isso tudo foi, sabe, confluindo para que nascesse a ideia assim, cara, vou realmente trabalhar com a MED, vou trabalhar com a ditadura e é isso, vamos lá. Peguei as revistas e comecei a ler para poder fazer o projeto. Essas foram as motivações. Então, qual foi o meu objetivo principal com essa pesquisa? De certa forma, era analisar essas sátiras da MED que tinham ali um discurso de contraposição à política da época, ao regime militar. E eu utilizo aí a palavra contraposição porque, diferente da mídia nanica, da imprensa engajada, a revista MED não era uma revista engajada nesse sentido, né? Era um objeto realmente de consumo de uma editora que era a VEC, que queria realmente lucro, né? Era um investimento no mundo dos negócios. Então, toda a pesquisa, quando eu começo a procurar pelas fontes secundárias, e no caso a pesquisa das revistas como o Pasquim, do semanal, né, do Pasquim, ou mesmo da revista como era o caso da Ovelha Negra, encontrei trabalhos, inclusive orientados pelo professor Roberto Elísio, da Ovelha Negra. Todos assim partiam realmente de um texto que era produzido por uma mídia engajada, e que não era de fato ali o caso da MED. Então, o posicionamento crítico que a gente pode concluir da MED não seria da crítica da mesma forma, né? Não é o mesmo fenômeno, não é o mesmo objeto dessas publicações.
Então eu chego à conclusão ali, né, o objetivo era encontrar essa contraposição e não necessariamente essa crítica à política dominante, e sim contraposição. Porque o que a gente encontra na MED depois dessa pesquisa e é como o próprio Ota, que era o editor da MED, foi o principal editor da MED, dizia, a MED ela era crítica aos costumes. Então a gente tem aí um movimento, né, de crítica aos costumes, e dessa crítica nasce uma contraposição a um pensamento conservador do período. Tá? A minha revisão de literatura, ela passa principalmente pela obra do professor Roberto Elísio dos Santos, que é MED, uma revista muito louca, que foi o trabalho de livre docência, que depois foi publicado enquanto livro, e na página ali, não coloquei a página, eu teria que pesquisar na dissertação ali, mas no livro publicado em 2015 a gente encontra ali, né, uma informação sobre o regime militar. Com o fim do regime ditatorial, nos anos 80, a MED nacional passou a acompanhar e satirizar a política nacional e a economia, caracterizada pela inflação elevada e por medidas que agravavam o desemprego, a desigualdade social e diminuíam o poder de compra da população. E o professor Roberto, ele destaca que realmente a MED ela se torna muito mais satírica, e quando eu me refiro a satírica do ponto de vista político, realmente ali nos anos 80. Eu diria que 79, para ser mais preciso, quando acontece essa transição de governo e principalmente quando cai por terra o AI-5, justamente aí nessa transição. A AI-5 vai até o último dia de dezembro de 78. Então, em 79, a gente já tem uma MED bastante crítica com o fim disso. Tá? Então, a minha indagação era, poxa, só depois de 79, só depois de 80, é que realmente a gente vai ter aí uma contraposição ao regime. Então começa a pesquisa desde lá de 74 a 79. Então é um período assim que a contraposição ela é muito cautelosa por parte dos envolvidos, seja pelo Ota, seja por outros cartunistas, porque não era objetivo da editora que a MED fosse uma revista semelhante à revista, às publicações da mídia nanica, né? Então, a minha hipótese seria que, de fato, a MED era uma revista crítica aos costumes, como o Ota dizia, e quando a gente fala em crítica, necessariamente, do ponto de vista teórico, vem a ideia da emancipação, né? Da emancipação dos costumes e emancipação dos costumes, situando essa ideia de crítica dos costumes ao Brasil de um pensamento mais conservador. Então, o meu movimento da hipótese dentro do texto é justamente esse. Temos uma crítica aos costumes, e dessa crítica aos costumes, dessa crítica ao pensamento conservador das alas militares, é que vai nascer uma contraposição ao regime. Tá? Eu acho muito importante destacar essa diferença, crítica e contraposição ao longo do texto, ao longo do trabalho, da pesquisa. A metodologia que foi utilizada, principalmente, foi a da pesquisa documental. Como eu falei, inicialmente, o meu trabalho de pesquisa documental começou em 79 e terminou em 83, os 103 volumes da VEC. O que correspondeu a uma pesquisa assim, de fontes primárias de mais de 4.000 páginas.
De fontes secundárias, também vai muita coisa aí, né? Mais de 4.000 páginas só de fontes primárias, e eu tive que fazer, né, um catálogo nessa pesquisa documental daquilo que realmente ia de encontro à minha hipótese, que sim, houve ali uma contraposição, tá? Assim, se alguém quiser em algum momento fazer uma interferência enquanto eu faço aqui a exposição, não se preocupem, tá? Podem fazer uma interrupção, não precisa nada esperar assim para o final. Eu sou uma pessoa assim, pouco acadêmica nesse sentido. Pode interromper e a gente conversa. A fundamentação teórica, ela é bastante extensa assim, na pesquisa. E eu digo extensa não por mérito meu, mas por mérito da qualidade da MED mesmo. Porque é muito difícil classificar a MED. Então, temos ali um trecho do Jacobs, que ele publicou num livro, né, sobre o mundo, né, de William Gaines. É um livro de 70 e poucos, talvez de 73 ou 74, em que ele vai falar ali sobre os primórdios da MED. E ele fala, a MED é um animal estranho, porque ela contém muitos desenhos, muita gente a chama de revista de quadrinhos. Pelo fato de agradar a muitos jovens, as pessoas pensam que não é uma leitura adequada para adultos. Por atacar ambas as tendências políticas, nesse sentido, atacando nos Estados Unidos republicanos e democratas, é demonizada por todas elas. Uma vez que ataca instituições sagradas, é chamada de anti-americana. Porque se recusa a publicar pornografia, é chamada de careta. Já que bate em tudo, é acusada de carecer de um ponto de vista. Então, essas palavras aí do Jacobs revelam o quanto é difícil trabalhar teoricamente com a MED, porque é preciso muita teoria. E sempre quando você pensa que você apreendeu o objeto, a MED escapa. Mas entre assim... as várias fundamentações teóricas que são construídas ao longo do texto, desde discussão de contracultura, da divisão da MED nos Estados Unidos, que eu faço uma leitura breve dessa publicação nos Estados Unidos, também a fundamentação teórica aqui no Brasil, justamente trabalhando os antecedentes editoriais da revista, discussão sobre o riso, discussão sobre indústria cultural. E quando eu falo sobre riso, passa sobre não só sobre o riso do Bergson, mas também discutindo Nietzsche. Então, Bakhtin, assim, a fundamentação teórica é bem extensa, mas eu preciso selecionar aqui para o nosso recorte o que eu considero o filé mignon, que no caso seria a teoria dos artefatos híbridos do Peter Burke. Porque a minha leitura é que a MED ela seria sim um artefato híbrido a partir dessa teoria, e com dois sentidos. Aqui a gente vai discutir um pouco aí o que diz aí a teoria dos artefatos híbridos do Burke. Antes da gente analisar essas imagens aqui, eu gostaria de ir para a continuação, depois a gente volta para conversar um pouco mais aí sobre o Peter Burke, né? O Peter Burke ele vai considerar que a linguagem, a imagem e o texto, eles são passíveis de hibridização. E para ele, uma tradução é justamente uma hibridização. E é o que a gente encontra com a MED, com as adaptações, né? Não é uma tradução literal, não é uma tradução que tenta fazer a transposição da cultura americana para o Brasil, mas é uma adaptação desse humor aqui
para o nosso cenário da década de 70. E isso tudo envolve descontextualização dessa cultura original e recontextualização na cultura onde está acontecendo essa hibridização. Tá? Então, eu gostaria de ler ali o último tópico. Quando identificamos a MED em português como um artefato híbrido, isso resulta em dois significados. O produto mercadológico de um artefato híbrido, a revista, porque você está descontextualizando do contexto americano e recontextualizando no Brasil, a própria revista, mas também um outro significado para essa hibridização, que seriam os próprios textos e as próprias imagens que representam diferentes processos de hibridização e que devem ser compreendidos individualmente também como artefatos híbridos. Porque dentro desse processo de descontextualização e recontextualização, existem técnicas diferentes que a gente vai encontrando. Agora a gente sobe e podemos fazer aqui a leitura de duas técnicas diferentes, dois métodos diferentes de hibridização que a gente encontra na MED. E eu faço questão que esse exemplo já toque em assuntos aí relacionados à ditadura militar. O primeiro ali, pesquisa aponta vitória da Arena, embaixo ali, pesquisa para o Flamengo, menor torcida, ele é, na revista, atribuída ao Paul Cooker, que foi um dos cartunistas, e também ali do Silverstone, como se fosse o texto, ambos americanos, como se eles tivessem escrito isso, algo que completamente fora do contexto americano, como se eles fossem os autores disso e a revista apenas tivesse traduzido. O que não é, de fato, não é isso que acontece. O que a gente tem aqui é um apagamento da autoria de quem faz essa adaptação, essa descontextualização que tinha do texto e da imagem também na revista americana para traduzir isso aqui para o Brasil. E quando a gente encontra ali, pesquisa aponta a vitória da Arena, do ponto de vista assim, do humor e do riso, a gente tem uma carnavalização ali. Porque essa imagem está no 8º volume da MED da VEC, que é de 75, e quando a gente teve as eleições anteriores a 75, por causa do fim do milagre econômico, o MDB foi o grande vitorioso das eleições. O MDB cresceu no país. Então, quando a gente tem ali pesquisa aponta a vitória da Arena, é uma carnavalização, é uma inversão, porque realmente, com o fim do milagre econômico, o partido do governo começou a perder as eleições, né? Da mesma forma que há uma carnavalização ali sobre pesquisa para o Flamengo, menor torcida. Existe uma inversão hierárquica ali. Então, temos aí um caso de hibridização, né? Em que você descontextualiza essa imagem e esse texto norte-americano e contextualiza para o cenário nacional. A segunda imagem ali, que é feita pelo Nani, um cartunista já brasileiro, então já é uma imagem ali de 77, quando os artistas nacionais começam a contribuir com a MED, não apenas adaptação. O Nani, ele assume o estilo do humor pastelão, que é natural, que é assinatura da MED, conforme lá nos Estados Unidos. Então, ele se apropria, ele é o autor, não é uma adaptação, mas ele se apropria daquele estilo da MED, esse estilo pastelão. Então, a gente também tem uma hibridização aí, que seria a própria hibridização do estilo. A gente poderia, como até eu falo assim na dissertação, é um tipo de maneirismo, né? É você produzir a maneira de, no caso, a maneira da MED, o humor pastelão.
E no texto a gente tem ali, né, identificando um presidente em vestimentas militares, a data 1960, a gente sabe que em 1960 a gente não tinha governo militar, é a partir de 64, mas isso também parte das estratégias que a gente vai encontrando aí nesse período para que o texto em nenhum momento assim pudesse responsabilizar muito o autor, sabe? Então, assim, tem muita coisa nas entrelinhas mesmo, assim, é muito sutil. Então ele não é, por exemplo, como fazia o Jean André com a Ovelha Negra, daquele humor, rancor, em que tudo era muito escrachado e muito aberto, né? Não, nesse humor da média as coisas realmente são bastante escondidas e veladas. Então, 1960, antes dos governos militares. Presidente, aí fora o representante da multinacional. Ok, aqui está o cartão de visita deles e ali uma grande sacola de dinheiro. Depois de 1979, 1980, a gente vai encontrar na média assim muita crítica ao fato das propinas e no caso mesmo de Angra 1, né, da corrupção que existiu para a usina aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Angra, que foi um projeto dos militares, né? Então, nesse momento em que o professor Roberto Elísio dos Santos identifica que realmente a sátira ela é muito mais política, porque é muito mais evidente, aqui é muito mais sutil, né? Antes de 79, mas já criticando aí como havia propina nos governos militares em relação às obras que eram feitas aí no período. Isso aqui a gente já passou, vamos mais aqui. Artefatos híbridos, mais uma vez, que meleca. Vamos continuar falando aí sobre isso, porque o Ota, que era o editor da MED, ele tinha consciência dessa hibridização. E eu encontro uma entrevista do Ota ali de 2014 em que ele fala a respeito disso, mas é claro que ele não fala como um teórico da linguagem, mas como um editor consciente assim, sobre esses processos. Ele acaba achando que esse processo de descontextualização e recontextualização era algo muito simples, mas eu insisto, né? Ele considerava simples porque o Ota não era um teórico, e ele vai falar ali. Isso sempre fui eu, né, no caso de selecionar o material. Aliás, é o que eu faço até hoje. Palavras do Ota. O critério era que teria graça aqui. O que era americano demais era pulado. As sátiras eram escolhidas de acordo com os filmes e seriados que estavam passando na época. Eu podia publicar qualquer coisa que tivesse saído na MED americana. Então eu tinha 20 e tantos anos de material para escolher à vontade. E quando ele fala assim que tinha muito material à vontade, de 20 anos para poder trabalhar aqui na MED, eu destaco assim que ele utiliza muita coisa da MED que era ali do final da década de 60 mesmo, mais para início da década de 70, com conteúdos relacionados à contracultura. Quando a contracultura realmente estava no auge, a figura do hippie, ela é muito utilizada aqui pela MED nacional, e uma parte assim, fundamental do meu texto que eu acabo não conseguindo apresentar aqui para vocês, essa discussão da contracultura. Tá? E o que a gente tem na MED aqui relacionado também à contracultura. A MED, aqui eu me refiro à MED em português, da VEC. Tá? Então vamos ver aqui alguns resultados do que a gente encontra dessa pesquisa que busca aí a contraposição a partir de textos, imagens que muitas vezes possuem a assinatura de um autor norte-americano com o apagamento da autoria. Essa imagem que está aqui, deixa eu até ampliar aqui para que vocês possam fazer uma leitura melhor. A gente tem uma manifestação que seria uma sátira
ao filme do Exorcista, em 74, isso do volume 6 da MED. E nessa manifestação a gente já tem ali alguns indícios de contracultura, né? Faça amor, não faça guerra. Como eu disse, é um tema importante discutir contra a cultura no trabalho, mas eu destaco ali principalmente um dos manifestantes no quadrinho falando abaixo a dentadura. E daí surge o título também para o meu trabalho, que seria Abaixo a Dentadura, só que com crase. Ali é abaixo a dentadura sem crase. E o que significa isso do ponto de vista da linguagem? Abaixo a dentadura sem crase, esse abaixo ele tem valor verbal, né? Eu abaixo, tu abaixas, ele abaixa, é um verbo. Então, eu abaixo a dentadura no sentido de eu tiro a dentadura. E a dentadura também tem uma significação muito grande com a senilidade desses generais dos quartéis do período militar. Então, assim, não poderia se dizer que ele estava falando abaixo a ditadura. Não, o significado literal aqui seria justamente abaixar a dentadura. E eu escolho essa frase como título do trabalho porque eu vou identificando realmente, enquanto crítica dos costumes, uma crítica realmente a esse pensamento conservador que a gente identifica como algo senil, como algo velho, como algo de quem usa dentadura. E utilizo abaixo a dentadura com crase no meu título, já com um entendimento que isso também pode ser lido como uma interjeição, né? Abaixo a ditadura como uma interjeição, abaixo a dentadura como uma interjeição, que aí, no caso, se refere diretamente, né, uma contraposição direta ao que a gente tinha ali no período. Engraçado que o abaixo a dentadura tem um fundamento histórico. Em 1966, existem esses registros em Belo Horizonte, na Universidade de Minas Gerais. Houve estudantes que protestaram ali nas ruas belo-horizontinas com cartazes que diziam abaixo a dentadura. E mais ali eu explico tudo que eu falei para vocês, né? Desse modo, a ironia sucede da senilidade dos generais que deveriam tirar suas dentaduras, ficando desdentados, o que também compreende, em sua plurissignificação, um protesto pelo fim das políticas de opressão e dentadas, o quê? Da linhadura. Ou seja, a linhadura era aquela linha que dava dentada, que mordia, né? Tudo dentro desse campo de significação da dentadura. Outro aqui que eu acho muito interessante para a gente discutir, mais uma vez eu vou ampliar aqui. Onde que tá? Pronto, aqui. É uma sátira da MED, né? Ela se autossatirizando, se autossabotando. Depois, na minha defesa, o professor Roberto explicou belíssimamente como essa autossabotagem, né, que a gente tem na MED é muito característico do humor judaico, considerando, né, a origem da MED com Harvey Kurtzman, que era judeu, e que isso acaba se tornando uma assinatura e que vem de uma tradição judaica, né? Se autossabotar. Então a gente encontra aí nessa sátira. Esta é uma revista muito legal, esta é uma revista de coragem e audácia. Para esta revista muito legal, nada é sagrado, nada. Ela satiriza a televisão, ela satiriza a corrupção, ela satiriza a nossa sociedade, ela só não pode satirizar o governo. Então, eu considero isso, é claro que uma autorreferenciação à MED, e a gente tem que considerar que falar que não pode satirizar o governo é também satirizar o governo dentro dessa autorreferenciação, dentro dessa metalinguagem que a gente tem aqui. Eu coloquei ali,
Ele não pode satirizar o governo, que está no campo da metalinguagem, é uma autorreferenciação às dificuldades da edição nacional, que tinha sua liberdade prejudicada tanto pelo momento político quanto pela editora. E quando eu digo aí pela editora, é porque um dos capítulos do meu trabalho discute o que eu chamo de autocensura, né? Que seria uma censura preliminar da própria VEC, para que eles não tivessem jamais problemas com a censura oficial. Então, a minha ideia é que justamente essas contraposições que a gente vai encontrando ao regime ao longo da publicação é feito realmente pelos artistas, né? São eles que vão deixando ali sinais de contraposição na publicação. Tem mais um aqui que eu selecionei que trata de abertura política. Vocês vão encontrar ali texto Frank Jacobs, o que não é de fato, né? Quando a gente encontra ali sobre abertura política, sobre o momento do Brasil, quando Geisel fala sobre essa abertura lenta pela qual o país ia passar, com a adaptação do Rick, que auxiliava o Ota, e também é uma pessoa que teve passagem, o Rick, passagem pelo Pasquim. Definição ali do dicionário da palavra abertura: local muito fechado por onde não se pode passar. Ou seja, como é que é algo aberto? É algo fechado, né? Aqui é claro que a gente tem um tipo de paradoxo, né? É aberto e é fechado. O aberto é algo fechado, né? E ele está satirizando, né, qual é essa realidade. O que pode ser aberto e fechado ao mesmo tempo? No caso, o que pode ser aberto e fechado ao mesmo tempo é a política nacional, que fala a respeito de uma abertura política, mas na prática isso não estava acontecendo. Então coloca ali, o jogo de ideias entre o fechado e o aberto brinca com a polissemia da palavra abertura, que na semântica militar designa uma realidade fechada. A inversão tem sua parcela de ironia, pois se fosse preciso uma descrição semântica, como é próprio da lexicografia, a realidade aberta e fechada seria inevitavelmente a política brasileira. E em outros momentos também, a revista é bastante crítica a respeito dessa ideia de abertura política, tá? Vou colocar aqui mais um resultado que é da pesquisa, que é um dos que eu particularmente mais gosto, assim. Deixa eu ampliar aqui mais uma vez, que é quando a gente tem a ideia de Tiradentes. Existe uma inversão, né, assim, de se o passado sofresse os mesmos problemas de hoje. A sátira é justamente essa, né? O que aconteceria se os problemas de hoje se encontrassem no passado? Então ele pega esse problema assim da ditadura e relaciona com o Brasil colônia, ou seja, como algo do passado, retrógrado, que viver aqueles dias era como se a gente tivesse voltado ao estado de colônia, e coloca aí o Tiradentes como uma figura revolucionária, no sentido aí de tentar uma emancipação, né, dessa opressão que o país vivia, principalmente ali com o AI-5. Então existe esse jogo, né, de presente e passado nisso. Eu acho bastante sofisticado isso que o Ota fazia. Existem várias outras sátiras em que ele faz esse jogo temporal, né, de pensar o presente a partir do passado. E o texto diz ali: o popular Tiradentes declarou-se decidido a abandonar Vila Rica e fixar residência em outro lugarejo, após ter sido espancado na tarde de ontem por estar realizando um comício e citando o povo à rebelião.
O sonho acabou, disse o impetuoso alferes, dentista por profissão e revolucionário nas horas vagas. Mas um dia o Brasil não será mais colônia, o que também pode representar nessa inversão, um dia o Brasil não será, né, não viverá mais um estado de exceção, mais uma ditadura. Dou meu pescoço à força se isso não for verdade. E o interessante disso, dessa sátira, o sonho acabou, que é uma frase de John Lennon, justamente considerando ali que a contracultura, né, todos aqueles movimentos que a gente tinha de rebeldia juvenil para ele, né, na década de 70 ali, depois do fim dos Beatles e tudo, né, esse sonho acabou. E eu penso no impacto que o sonho acabou também teve entre os jovens aqui no Brasil, considerando a sua própria realidade, né? 10 anos de regime militar, desde 64 até 74, e olha, muito pouco se progrediu nesse combate. Então, existe também, na média, assim, um certo pessimismo em relação à construção dessa emancipação em relação aos governos, sabe? Parece que, às vezes, o sonho havia acabado de mudança também em relação à nossa política. E a gente encontra algo que é muito importante ali, o 1º de abril, nessa sátira, porque é o passado, é o presente refletido no passado, e 1º de abril é quando começa o regime militar. O golpe acontece em 1º de abril de 64, né? Então, provavelmente esse texto é do Ota, eu acredito, é assinado também por um autor norte-americano, provavelmente por o Jacobs. Eu não coloquei a anotação aqui, mas eu posso olhar depois na dissertação, se alguém tiver curiosidade. Mas é esse presente e passado, né? Apesar do aspecto naivo da sátira, aqui talvez haja um importante registro do impacto das declarações de John Lennon sobre a geração dos brasileiros, como eu tinha dito. Já falei sobre isso, vamos pular aqui para ver se... mais um dia o Brasil não será colônia, enquanto suspensão do enfrentamento direto traz o significado que um dia o Brasil se libertará da ditadura, como se libertou de Portugal, sem necessariamente a presença do sonho e da utopia, que é realmente aquele afã da contracultura, né? Entender a contracultura como a última utopia do século XX, né? Ou talvez a grande última utopia que a gente teve na história, simplesmente porque deve acontecer, sem saber as causas, sem saber como ou quando. Então, já vou aqui para a conclusão, né? Eu considero que com essas 4 imagens, na dissertação tem muito mais coisa que é investigado, eu realmente consigo demonstrar assim, essa contraposição, não essa crítica necessariamente, a crítica é aos costumes, e essa contraposição, né, que a gente vai ter na média de 74 até ali essa transição de governo, até 79, e que corresponde ao período do AI-5. Então todas essas imagens aí que a gente viu refletem a MED realmente no período do AI-5 ainda, governo Geisel. De 74 a 79, durante todo o governo Geisel, a MED em português adotou uma comunicação cautelosa no que tange à ditadura. A contraposição não arriscava um contragolpe. Por mais que não exista na superfície dos textos um compromisso em derrubar um governo, ou a crença de que a revolução solucionará os problemas nacionais, é possível observar um movimento de contraposição ao regime, advindo de uma crítica dos costumes, que acontece como proteção ao pensamento autoritário, que era impregnado ali na sociedade civil e nesse poder político. A última imagem aí que eu coloco já é de 1980, quando a gente tem essa transição para Figueiredo, e o humor, o estilo dessa sátira política realmente fica muito mais aberto. Então temos aí uma sátira na época das Olimpíadas, se eu não me engano 80
eu acho que foi na Rússia, se não me falha a memória, Olimpíadas na Rússia. Os atletas brasileiros se alimentam muito mal. Qual é o regime deles, né? É o militar, é aquela merda do militar. É basicamente isso que a sátira está querendo dizer. E, enfim, não tive tempo aqui, não sei, não entrou um obrigadinho aqui, mas é isso. A conclusão é essa. Acho que toda a linha de raciocínio, assim, pelo menos no que tange a essa questão da contraposição e ditadura no texto, eu consegui resumir aí. Muito bom. Como uma forma de cumprimentar você, eu acho que você deveria publicar o seu trabalho, porque ele é uma complementação ao que eu fiz na minha tese de livre docência. Então, eu acho que eu, como um autor que veio antes de você, passo o cetro para você, passo o meu anel de bamba para você continuar essa pesquisa e tentar publicar. Agradeço demais as palavras, professor Roberto. E nada seria possível, né? Esse trabalho jamais existiria se não fosse o trabalho de livre docência que o senhor publicou. É excelente, realmente, esse trabalho. E realmente, você não pesquisa hoje a MED no Brasil sem o trabalho do professor Roberto. Isso é fato. Então, eu tenho a questão, o Roberto é muito econômico nos elogios. Se ele gastou tanto assim nos elogios, é porque realmente seu trabalho é fora do comum, né? Então, parabéns pelo trabalho aí. Obrigado. Muito bom, acho que você mostra um aspecto da revista MED que não foi tratado, muito brevemente, né? Então, você destaca um aspecto muito bom. Eu coloco a revista Nona Arte à sua disposição para você encaminhar um artigo aí junto com o seu orientador para a revista. Sim, claro. Também para o Bernardo, eu já coloquei. Acontecerá. Obrigado. Então temos todo interesse em ter um artigo sobre que eu acho muito importante a gente escrever sobre os nossos quadrinhos, né? Eu acho muito importante, né? Muito mais do que escrever sobre quadrinho estrangeiro e de uma maneira, porque deixa que eles escrevam. Mas escrever sobre as nossas revistas, eu acho que eu e o Roberto sempre tivemos essa preocupação sempre, né? Então fizemos vários artigos sobre revistas brasileiras, né? Em parceria, o Roberto fez sobre a revista MED, né? Então, assim, sempre no sentido de divulgar as nossas publicações e os nossos artistas, é muito mais importante. Então, você tem aí uma faca e o queijo na mão, pode fazer vários artigos, né? Vários aspectos interessantes que você levantou. E se você conseguir publicar em livro, dá para fazer, além de publicar em livro, mas dá para fazer um artigo sobre cada governo militar, por exemplo, que você viu, né? Então, o que eu estava falando para o Michel durante a banca é que nesse período eu deixei de comprar e eu tinha emprestado vários exemplares para os meus amigos e estou esperando até hoje eles devolverem. E isso me fez ficar assim, chateado e parar de comprar por um tempo, justamente o período que ele tratou. Sim. Depois eu voltei. Nesse período que eu parei de comprar a MED nacional, tinha uma banca, tem ainda, lá na a Paulista com a Augusta, que vendia a MED americana. Então eu tenho mais edições americanas do que as brasileiras desse período. Sim. E aí eu voltei, nos anos 80 eu voltei a comprar. Eu acho que o Michel tem aí para uma tese de doutorado um período que vai da direta já, metade dos anos 80, Sim. até o final da publicação no começo dos anos 2000. O que é um tema constante na revista a partir de 80 ali, de 80 a 83, direta e já. É muito constante. Então vale a pena isso. Você dá continuidade, tese de doutorado. O tema da anistia também é muito constante, direta e já, anistia. E a queixa muito assim explícita de uma anistia que fosse apenas para os militares, né? Que era o projeto inicial, que a anistia não fosse ampla, só fosse para os militares. Eu acho que também
você pode explorar a questão da inflação. Porque Sim. na própria capa, né, eles colocavam uma provocação, sobre o preço, a elevação, né? Da própria revista, em função, né, da inflação. Sim. Tem Verdade. uma série de, o professor Robson pediu a palavra. Pois não. Levantou a mão. Professor Robson. Pode falar, Robson. Tá fechado o seu... Boa noite, abriu agora deu certo. Boa noite. Parabéns ao Michel. Um trabalho maravilhoso. Trazer aí ironia e humor é sempre bom. E o gato ali, eu tô invocado com aquele teu gato ali em cima. Eu gostaria, eu achei interessante aquela coisa do autor, né, de colocar o que não é do autor, né, uma forma de hibridização, né. Sim. E ali já daria um grande trabalho, outro trabalho seu. Eu não vi qual é a tua área, literatura. O mestrado foi em estudos literários. Área de letras e estudos literários. Pronto, é rapidinho, só aquela parte que tu falou que poderia dialogar, né? E eu queria dialogar só assim, que eu não acho, eu fiquei pensando sobre a tua hipótese, né? Que para mim não é uma hipótese. Porque hipótese é uma resposta, sei lá, é muito paupiana, vamos dizer assim, né? Tu faz mesmo uma proposição. Tu faz proposição, que é aquela coisa da pista, né? Das ciências humanas, que parece que o cara sabe alguma coisa, ele leva ele a afirmar aquilo. Ele lança luz sobre o real, é claro, inteligível e traz a ligação entre os fatos e os fenômenos que tu estuda. Então, é uma proposição muito bem elaborada e muito acima de hipóteses. É isso que eu queria dizer. É isso. Agradeço. Eu só queria complementar dizendo que a revista MED, a análise da revista MED, pode abarcar muitos assuntos, tá? Muitos temas, muitas análises. Essa ideia do humor judaico me ocorreu depois que eu tinha defendido a tese. Porque depois eu me dei conta, olha, o Gaines, o dono da editora, ele era judeu, o Harley Kurtzman era judeu, o Al Feldstein, o Al Jeff, que morreu segunda-feira, aí, com 102 anos, era judeu. Tem uma série de colaboradores, nem todos, mas havia muito pessoal da área editorial, da criação dos artistas, que tinham essa tradição judaica do humor autorreferente. Sim. Isso só me ocorreu depois. O que já é uma tese, né? Você pensar nisso já é uma outra tese. E se a gente for pensar nos autores judeus, o Max Gaines, que criou os comic books, as revistas de história em quadrinhos, era judeu. Então você tem uma série de artistas judeus, Jack Kirby, Stan Lee, os dois criadores do Super-Homem, o criador do Batman, Bob Kane, o Stan Lee, judeu tudo que é lado. Agora está tendo bastante mexicano, espanhol, italiano, até bastante brasileiros fazendo quadrinhos nos Estados Unidos. Mas teve uma época que realmente a edição e a produção de quadrinhos nos Estados Unidos era feita por bastante judeus. Era que na época era o que sobrava para os judeus fazerem, né? Eles não tinham acesso a outros tipos disso, então eles ficavam nessa parte. E era cinema e jornais, né? E revistas e publicidade e quadrinhos. E eram todos ligados à máfia, uma boa parte deles eram ligados à máfia, inclusive. Não eram lá muito honestos, né? Principalmente os donos das editoras às vezes eram bem desonestos, né? Então, mas era o que eles tinham na época, né? A possibilidade que eles tinham na época. Por isso que você tem tantos judeus trabalhando na indústria editorial e cinematográfica no início. Legal. Então é isso. Eu acho que batemos o tempo aqui direitinho, brilhantemente, com as duas apresentações. Quem que levantou? Bernardo levantou a mão. Bernardo, por favor.
Eu só queria fazer, eu queria até comentar mais, assim, mas eu realmente não tenho leitura da MED. Eu lembro da minha infância, eu vendo aquelas capas ali, era uma coisa, assim, muito assustadora para mim, eu não conseguia entender aquele universo narrativo ali. Mas eu queria te parabenizar, Michel, acho muito interessante o seu trabalho, apesar de não ter um conhecimento pleno dessa produção. Eu gostei muito da hora que você fala sobre a definição da MED, né? Acho que até no momento ali da fala do capítulo que a gente apresentou hoje, ele falava disso, a dificuldade de você definir o proto-quadrinho. Eu falei da arte, como que é sempre muito difícil, né? E assim, acho que essas publicações de contracultura, tem essa coisa do embate, né? Principalmente o artístico, eu acho que ela brinca muito com isso. E que você falasse um pouquinho mais como é que foi esse contato seu acadêmico, nesse sentido de você tentar conceituar aquele objeto, de você tentar mapear, contornar ele um pouco mais, que você faça um pouquinho mais sobre isso, se você puder, evidentemente. Sim, claro. A primeira ideia teórica que eu tenho, assim, no início da dissertação mesmo, é discutir a questão do entretenimento. Porque a MED era uma revista de entretenimento, né? Eu até situo a MED em português, isso aí foi um dos debates na hora da defesa, com o termo da Heloísa Buarque de Holanda de pós-tropicalismo, né? Identificando ali aquela produção que a gente tem no Brasil ali de fim da contracultura, né? E de 74, 73 para frente, e ela vai identificando assim esse pós-tropicalismo como um fenômeno mais livresco. Então, o que não é o caso da MED? A MED não é de uma cultura livresca. A MED é realmente entretenimento, sabe, para jovem, baratinho, na banca. Então a MED, ela tá muito mais próxima a uma geração, assim, mimeógrafo, sabe, de ser, assim, algo mais despretensioso do que necessariamente os pós-tropicalistas. Mas a gente não tem, pelo menos na nossa área de letras, uma outra definição para o período que não seja do pós-tropicalismo. Então eu meio que caí numa armadilha, vamos dizer assim, conceitual, né? E isso aí acabou gerando um debate lá na defesa. Eu até falei, né, na defesa, que talvez a minha coragem, a minha falta de coragem tenha sido não dar nome, então, assim, diferente para o período. Com prudência. Nesse momento. É um período que está muito mais relacionado, se a gente considerar a MED, se a gente considera os Trapalhões, que também é de 74, ao que a gente poderia chamar um pós-desbunde, porque nesse sentido a MED é bastante desbundada, sabe, do que necessariamente ao tropicalismo. Mas isso tudo, assim, dessas conceituações são coisas. Eu estou ilustrando esse caso do pós-tropicalismo porque quando você tenta definir a MED, ela está sempre escapando, assim, sabe? Isso aí é uma característica muito dela. Você acha que você dominou, né, teoricamente aquele objeto, e ele vai dar uma escapulida de algum jeito. Mas eu começo conversando sobre entretenimento, indústria cultural. Isso passa ali sobre os aspectos teóricos, para entender a MED realmente como um produto de entretenimento, não como algo livresco, como era o trabalho dos pós-tropicalistas. Depois passo conceituando a questão do riso. E quando entra no riso, entra tanto no Bergson e depois no Nietzsche, e do Nietzsche escapole para o Bakhtin, justamente porque eu não conseguia falar da MED só pelo Bergson. Escapulia, né? Precisava de mais alguma coisa por causa do aspecto contracultural. Aí precisava do Nietzsche, mas aí quando chegava no Nietzsche e conseguia dar
assim, uma visão sobre o aspecto mais contracultural desse riso, aí escapulia de novo, aí tinha que ir pro Bakhtin, sabe? Por causa das carnavalizações que a gente tem na publicação. Então, cada vez assim que ia tentando aprender, por exemplo, o riso, né? Esse conceito de riso na média, ela ia escapulindo, e era preciso de outro teórico, e fui fazendo assim o recorte, né? Eu acho que o Baudelaire talvez pudesse ter ajudado um pouquinho, a questão do cômico. Só que ele demonizava o cômico. Eu fiquei pensando muito no que ele falou do Bakhtin, da carnavalização. Num dado momento, a minha tese ela ia por esse caminho, dentro do Mauss. Ele ia fazer uma continuidade sobre o grotesco. Eu já até mencionei isso, a coisa do grotesco, aí eu ia por essa mesma linha aí. Mas muito interessante, parabéns, tá, Michel? Muito, muito, muito profundo o seu trabalho. E assim, quem sou para recomendar mais do que o professor Roberto, assim. Mas essa questão conceitual, eu acho que é algo que eu acho que você vai ter mais vontade, mais coragem, como você falou, para desbravar isso, que eu acho que é uma coisa interessante. Como eu falei, eu acho que não é nem a conceituação pela conceituação. Eu gosto de pensar a conceituação como um exercício de análise. Assim. Isso aí. Eu acho que era interessante, é um trabalho talvez mais difícil, mas se verificar também se outros países que publicaram a MED se fizeram esse mesmo tipo de apropriação e de hibridização que foi feita aqui pelo OTA, principalmente, pelos autores brasileiros. Né? Eu acho que nos países hispânicos foi só a tradução literal. Então, tem uma coisa que eu não sei também dizer, mas... Quem pode falar sobre isso é a Sônia, que lá na Holanda teve a publicação da MED com material local. Teve que então. Aí seria... Porque aqui depois, principalmente a partir da Record, já tem muito mais material feito no Brasil, né? Daí vai acrescentando. É um período posterior à abertura. E posterior à abertura. É importante também lembrar que, como publicação, a MED foi responsável pela permanência da IC Comics, né? Que não teria sobrado. Quer dizer, se não fosse a criação da MED, o cara teria saído do mercado há muito tempo, né? Não teria continuado, porque ele foi a grande vítima da caça às bruxas nos Estados Unidos. Aí lançou a MED, que é a MED que continuou. E ele ficou com a MED durante muito tempo, só ela, basicamente, né? E por coincidência, eu estava 2 ou 3 dias atrás, estava encaixotando umas revistas que nós recebemos aqui no observatório, e tinha uns 10 ou 15 exemplares da revista Help, que foi a que o Kurtzman fez depois que saiu da MED, né? Então, e é engraçado que é um humor bem diferente que ele procura lá, que já é muito mais baseado em fotografias e tem um viés político muito mais forte, mas ele não foi tão feliz na criação da Help. Ele fez a Help pro dono da Playboy. Então, mas não foi tão feliz como aconteceu na MED, né? Mas temos aí aqui nós temos uns 20 exemplares, talvez, da Help no nosso acervo. Durou pouco. Bom, Valdomiro, nós temos nosso próximo colóquio é dia 5 de maio. Eu não vou poder participar, Roberto, vou pedir já para você fazer a coordenação, porque eu vou estar viajando exatamente no dia 5, tá? Então... dia 1º é feriado, então sexta-feira, dia 5 de maio, e aí a gente precisa definir quem vai apresentar o próximo capítulo, que é sobre as tiras de quadrinhos, né, as comic strips de jornal. O autor é o Pascal Lefebvre. Bom, como é um assunto de humor, que tal o Michel apresentar? Coitado. O Michel. Eu pensei que fosse o Bernard de novo. O Bernard já arrastou a cruz 2 vezes. Então, o Michel, você toparia? Em outros momentos, novamente, que eu achei bem interessante o processo, assim. Esse de humor eu nem me aventuraria muito, porque eu teria muitas contribuições. De fato, eu acho que o Michel poderia mais relevante. Porque trata de tiras humorísticas. Eu acho que nós estamos começando a explorar demais os convidados, Roberto. Ninguém vai aceitar convite. O professor Roberto consegue me enviar o texto?
Podemos. Ele tem esse livro inteiro, tem a Eu tenho esse livro, tem o livro inteiro, tenho em PDF, mando. Tem em PDF? Tudo Tem bem. em PDF, mando para você. É o capítulo 2, Newspaper Strips.